Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu preciso te contar algo muito importante. Antes de pregar, você precisa ser uma carta viva. Você precisa ser uma pregação. Isso é muito importante, pessoal, porque para a pregação ter efeito, para a pregação ter poder, para a pregação ter sensibilidade espiritual por meio de você, para sentir Deus, você precisa ter em santidade. Se você vai falar da verdade, você precisa viver a verdade. Imagina só, você fala que mentira é pecado, mas você mente. Você fala que prostituição é pecado, mas você se prostitui. Você pode até estar falando de uma palavra que tem moral para denunciar o pecado. A palavra de Deus é verdade, a verdade que liberta pessoas. Porém, você não tem autoridade para falar, porque você está no pecado. Porque você está no pecado que você diz que é errado, mas que você vive preso nele. Então sempre vai surgir algum ato para te envergonhar. Porque o que Satanás mais ama é envergonhar pessoas que pregam sobre a palavra santa, mas que não vivem a santidade que a palavra ensina. Então ele ama envergonhar pessoas. Então, antes de tudo, analise como você está se comportando, o seu jeito de falar. Não estou falando de ser eloquente, falar bonito. Estou falando se você fala alguma palavra que destrói, que não edifica. Se você é o tipo de pessoa que não tem uma boca sábia, que antes de você começar a pregar, começar a chamar a atenção das pessoas, para que seja uma luz verdadeira, peça a Deus que Ele te transforme, que o fogo de justiça de Deus queima as palhas que te impede de crescer mais com Deus. Né? Pede a Ele que Ele te transforme para que você seja uma pregação para quem olhar para você, veja Jesus em você. Entende? As pessoas precisam ver um discípulo em você de Jesus Cristo. E nada melhor do que as pessoas olhar para a gente ver luz. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está pregando sobre algo que é luz e você precisa ser iluminado. Você precisa falar de algo que te ilumina. Há um versículo aqui em 1 de Pedro 2,9 que eu quero que você guarde ele bem, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende? Você vai estar falando daquele que te resgatou, que te tirou das trevas. Então você não pode pregar em trevas, porque você é libertado. Então, se eu falo de um evangelho que liberta, eu preciso estar libertado para ter autoridade para falar, para ter autoridade para as pessoas verem em mim realmente um testemunho vivo que Jesus me libertou, que as pessoas possam confiar em mim, não só como pregador de microfone, mas como um auxiliador, como uma pessoa que dá conselhos, como uma pessoa que realmente conhece a palavra e que pratica. Né? As escrituras dizem que a gente não pode ser somente ouvintes, mas que a gente deve ser praticante. Tiago diz isso. Então, antes de começar a fazer esboço, antes de querer pregar, antes de querer marcar agendas e mais agendas, calma, olhe para você, examine você mesmo, como diz em 1 Coríntios 11. Examine você mesmo, veja a sua situação. Se você tem algo imperfeito em você, que é claro que a gente vai ter, mas algo que te impede de evoluir com Deus, algo que te impede de ter autoridade de falar da santidade. Antes de tudo, feche a porta do teu quarto e vai orar, se comunica com Deus e diz: Senhor, eu quero pregar a tua palavra e eu sei que eu preciso melhorar nisso. Eu sei que eu preciso tirar essa mancha de dentro de mim. E o Espírito que é santo, ele pode sim te limpar, porque o sangue de Jesus nos purifica. Então reflita nisso, porque você vai ser um exemplo para aqueles que olharem para você. As pessoas precisam ver em você santidade, para que elas também possam ter orgulho, né, de você, e não no sentido de te aplaudir, mas realmente ver um pregador sério, ver realmente um profeta de Deus que profetiza algo que vive, tá bom? Alguém que tem experiência no que fala e não só conhecimento. Fica na paz.